A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Vamos aprender aqui um pouco mais. Hoje nossa leitura será em Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. Hebreus 10, do 1 ao 18. Enquanto você procura aí, só para dar aquela lembrada de sempre, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo, você seja lembrado para você vir aqui assistir. E ao final do vídeo, se você achou a mensagem interessante, relevante, deixe o seu joinha e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. O texto nos diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha só que interessante o que essa passagem aqui nos diz. E é importante nós lermos isso aqui para nós entendermos. Muitas pessoas ainda estão presas ao seu passado, ou aos seus erros, ou aos seus pecados, sendo que um sacrifício foi feito de uma vez por todas. Quando Jesus se entrega, ele quita toda a dívida dos nossos pecados. Dessa forma, nós não temos mais que viver remoendo os nossos erros. Veja bem, remoendo é ficar se reculpando por aquilo que nós erramos. Não significa que nós, ao pecarmos, nós não devemos nos aperfeiçoar. Essa é a grande questão. A partir do momento em que nós compreendemos que nós fomos libertos do pecado, nós não somos mais escravos dele, nós não temos mais que perder tempo remoendo ou se mantendo culpados pelos pecados, mas nós temos que nos aperfeiçoar. Ou seja, o tempo que nós perdíamos remoendo o que a gente faz de errado deve ser utilizado para aperfeiçoamento. Isso é, não repetir os erros e ser pessoas melhores. É isso o grande ministério da reconciliação de Jesus. Porque uma vez que ele se entrega para limpar os pecados e fazer com que a santificação das pessoas seja
completa de uma vez por todas, isso é, diferente do que era feito todos os anos, uma tentativa de perdão dos pecados, mas sempre ia se lembrando de novo o que se fazia e aqueles pecados eram novamente revividos. Em Cristo, o preço do pecado, cobrado pelo pecado, foi quitado. Dessa forma, a gente não deixa de pecar. Não é isso que acontece. Por mais que nós estejamos buscando a santidade e que essa santidade seja operada através do Espírito Santo, não é algo nosso, porque nós de nós mesmos não conseguiríamos essa santificação, mas é algo que é operado em nós pelo poder de Jesus. Essa santificação não impede que as nossas ações ainda sejam, em alguma medida, pecaminosas. Não é essa a questão. E pecado aqui eu falo esses erros que nós temos no nosso dia a dia. Nós só somos seres humanos. Mas apesar de nós não sermos mais escravos do pecado, mas ainda pecarmos porque nós somos carne, isso não significa que nós temos que nos ater aos nossos pecados e ficar perdendo tempo remoendo isso. Antes, nós temos que entender que os nossos erros são perdoados e que nós devemos buscar o aperfeiçoamento, a melhora, dia após dia, ano após ano. Eu não tenho que parar no tempo focado naquilo que eu errei. Eu tenho que verificar o que eu fiz, refletir sobre aquilo e buscar não fazer a mesma coisa e nem semelhante àquilo. Essa é a grande questão. Então não é me apegar a isso com aquele sentimento de culpa que muitas pessoas carregam, vivem uma vida carregados por um peso de culpa que não conseguem viver. Ficam tão atrelados àquele erro, àquele problema, que não tem tempo para mais nada, que a vida deles se torna um inferno, porque vivem essa culpa dia após dia. Mas quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós, nós compreendemos que Ele nos libertou da culpa do pecado, porque o preço, o sacrifício que Ele fez foi definitivo. Isso é importante nós termos em mente. O sacrifício de Jesus foi definitivo. Os pecados foram direcionados a Jesus. Significa então que eu posso pecar à vontade? Se o pensamento é este, significa que não foi compreendido o que Jesus fez. Porque quem compreende o que Jesus fez sabe que pecado é uma intercorrência da vida. Acontece sem a gente querer que aconteça, mas a gente busca que não aconteça. Essa é a grande diferença. Quando nós compreendemos o ministério de Jesus, nós pecamos não porque nós não nos interessamos em pecar ou não pecar. Nós pecamos porque acontece, é inevitável. Mas não é porque é inevitável que nós temos que ficar pecando, porque Jesus se sacrificou por isso. Não. Nós entendemos que os pecados acontecem muitas vezes além do nosso controle. Isso faz parte do nosso ser humano, da nossa carne. Mas que nós não nos apeguemos a isso como aquele sentimento de culpa paralisante, mas que antes nós tenhamos os nossos erros como aprendizados, para que eles não se repitam e que a gente possa se aperfeiçoar. Portanto, por exemplo, se nós ferimos alguém, nós devemos nos arrepender, tentar consertar o nosso erro e buscar que isso não se repita mais. E assim nós aprendemos que eu não devo tratar mal as pessoas, porque isso é pecado. Então, se Jesus me ensinou que eu devo amar as pessoas e eu faço o contrário, eu estou errando. Sim, muitas vezes isso acontece sem eu querer. Acontece. O que eu faço? Eu não fico me remoendo isso. Não. Eu me desculpo, eu tento buscar uma solução e, principalmente, não repetir essa ação. E, além de não repetir essa ação, tratar as pessoas melhor ainda. Pois veja então, sendo o sacrifício de Jesus definitivo, eu compreendo que eu não devo me ater ao pecado em si, mas eu devo entender que o pecado aconteceu
esse preço foi pago, eu me arrependo, vida que segue, no sentido de que eu devo sempre me aperfeiçoar, focado no alvo que é Jesus. Nós nunca iremos alcançar terrenamente essa completa experiência de santidade a exemplo de Jesus. Nós nunca iremos conseguir, não adianta. Só que nós também não temos que ficar presos aos pecados. Nós temos que viver uma vida sem culpa, porque os nossos pecados foram perdoados, foram esquecidos. Nós devemos então nos preocupar em como nós podemos ser, dia após dia, pessoas melhores, pessoas que fazem diferença na sociedade, pessoas com que as outras pessoas ao nosso redor olhem para nós e vejam Jesus nas nossas vidas. Porque quem anda em culpa, remoendo os seus erros, não tem tempo de se aperfeiçoar. Portanto, coloque isso no seu coração e nunca se esqueça. Não deixe que a culpa te paralise. Não deixe que o pecado te escravize novamente. Lembre-se, o sacrifício de Jesus foi definitivo e agora a nossa missão é buscarmos o aperfeiçoamento, inspirados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos caminhar essa nossa trajetória sabendo que Jesus está ao nosso lado, não para pisar em nós, nos lembrando de nossos pecados, mas antes estendendo a mão para todas as vezes que nós cairmos, nós podemos levantar e seguirmos a nossa jornada. Amém? Que Jesus te abençoe muito e que você nunca se esqueça que o que Jesus fez por você foi de uma vez por todas. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.